Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma Terça Top. Nos alegramos que você tem nos acompanhado constantemente ao longo da nossa jornada aí desde o início da pandemia com essas mensagens online, né? Hoje nós queremos continuar falando um pouco sobre oração e sobre intercessão dentro daquela perspectiva, né, que colocamos de que a vida espiritual ela se sustenta com a palavra de Deus e com a oração, as duas asas principais, né, que eu mencionei algumas semanas atrás, que fazem com que a vida cristã possa voar por lugares altos. Ela se chama a palavra de Deus e oração. E nós sabemos que a palavra de Deus tem N facetas que nós podemos olhar, que nós podemos aprender com ela. Ela trata de todos os assuntos necessários para a vida cristã, ela se refere a todas as áreas que são necessárias, como diz a própria palavra, para termos uma vida piedosa, até que cheguemos à casa do Senhor. Tudo que é necessário, a Escritura tem para nos dar como graça, como orientação, como ensino, como exortação, vem desta abençoada palavra de Deus, que nós sabemos muito bem, ela não precisa de complementação nem de atualização, como alguns pregadores têm dito nos dias modernos, né? A palavra de Deus é o que é e nós podemos aprender dela tudo o que é necessário. A palavra de Deus continua sendo eterna, poderosa, inerrante, verdadeira e pronta para instruir o povo de Deus em todas as suas necessidades, observando, claro, aqui e ali os contextos culturais onde a palavra de Deus é compartilhada, mas ela é a verdadeira e poderosa palavra de Deus para as nossas vidas. Nós não nos afastaremos jamais dos princípios da palavra de Deus, né? Se querem nos chamar, por causa disso, nos querem nos chamar de fundamentalistas bíblicos, então nós seremos fundamentalistas bíblicos, né? Porque aqueles que hoje em dia querem atualizar a Bíblia e mudá-la para se adaptar aos contextos culturais que temos vivido hoje, estes são chamados de progressistas. Então nós realmente não somos progressistas. Para nós, o contexto moderno, o contexto cultural que nós temos vivido hoje deve ser sempre julgado a partir da palavra de Deus. E os progressistas, por assim dizer, dizem que a Bíblia é que deve ser julgada de acordo com o contexto cultural que nós vivemos. Então, nós queremos continuar aos olhos deles como fundamentalistas, entendendo que a palavra de Deus é a fonte de inspiração para toda a nossa vida. E por outro lado, nós dizemos também que a Bíblia é melhor que a oração, é também, ao lado da Bíblia, o fundamento da nossa vida cristã. Se nós soubéssemos, né, todos nós, se nós soubéssemos o que é possível realizar no mundo, o que é possível trazer do céu para a terra, por meio de uma vida intensa de oração e de consagração ao Senhor, nós realmente faríamos isto cada dia mais intensamente. Muito, muito intensamente. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, expressa nos Evangelhos, ele diz que se faça na terra a vontade tua como ela é feita no céu. O desejo de Deus é que tudo que é feito no céu e na forma como é feito no céu, o conteúdo do que tem no céu, todo o propósito e bom propósito de Deus que é executado no céu, Deus deseja que seja executado na terra. E a Bíblia ensina claramente que isto não acontece de maneira automática. Isto acontece por meio da intercessão, da operação da igreja. A oração, diz a palavra de Deus, é uma maneira, é a forma que Deus deu para nós interagirmos com Ele. E através da manifestação da oração, o poder de Deus operar no mundo e na vida das pessoas. Então, por meio da oração, nós executamos a vontade de Deus no mundo. Na maioria das vezes, nós podemos alcançar vitórias para a nossa vida, nossa família, para a vida das pessoas,
por meio da oração. E alcançamos essas vitórias no ambiente físico. Nós podemos curar e restaurar a vida de pessoas pelo poder de Deus, mediante oração. Também no ambiente emocional, na área da alma da pessoa, o poder de Deus por meio da oração é capaz de fazer com que as mentes sejam movidas e transformadas, né? Aquela ordem que o apóstolo Paulo deu da parte do Senhor, de termos as nossas mentes transformadas, isso pode ser potencializado por meio da vida de oração, né? Nós podemos interferir na maneira como as pessoas pensam por meio da oração, que eu ensinei da última vez que preguei sobre isso, né? Quando a gente resiste a Satanás, quando nós resistimos a pensamentos que não são bíblicos na vida das pessoas, nós estamos vencendo e trazendo novas maneiras de pensar, a maneira bíblica de pensar na vida das pessoas. E podemos também atuar de maneira espiritual. As pessoas podem ser salvas por meio da oração e da intercessão, né? Nós podemos alcançar nossas famílias, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, as nações, para a salvação por meio da obra do Senhor Jesus. Talvez o maior empecilho que nós experimentemos nesta área é uma palavra que o Senhor Jesus diz em João, no capítulo 8, no versículo 44, ele diz assim, se dirigindo aos escribas e fariseus que se opunham à palavra dele, ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, veja só o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que todas as pessoas que se movem pelos seus sentimentos humanos, sejam eles de qualquer tipo, né, como está descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala das obras da carne, né, Jesus está dizendo aqui que todas essas pessoas, em certo sentido, estão se movendo debaixo da autoridade, debaixo da influência do diabo. Jesus disse que o diabo foi homicida desde o começo. Você pergunta, mas quem ele matou? E Jesus está se referindo ao assassinato de Abel por Caim. Então Jesus está aqui afirmando categoricamente que o Caim não agiu individualmente, solitariamente, né? Ele não tomou a decisão de matar o seu irmão sozinho. Aqui diz que o diabo o influenciou. Jesus, ao afirmar essa frase, está dizendo isto, né? Então, todas as vezes que nós... difícil até dizer isso, irmão. Toda vez que nós nos movemos na direção da realização de atos, de coisas ou de atitudes em relação a nós mesmos, em relação a outras pessoas, e nos movemos por aquilo que a Bíblia chama de obras da carne, nós não estamos agindo sozinhos. O diabo está entremetido neste negócio. E Jesus termina dizendo que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a grande arma que o diabo tem para tentar impedir a igreja de avançar e receber todas essas verdades da palavra de Deus na sua vida é a mentira. O diabo procura enganar os crentes, o povo de Deus, das mais diversas formas, porque ele já engana o incrédulo. O incrédulo vive na mentira do diabo, né? O diabo é mentiroso e pai da mentira, e os fariseus e escribas estavam se movendo na mentira, e Jesus disse que o diabo é pai de vocês, porque vocês querem satisfazer os desejos dele. Olha que coisa forte e ensino poderoso que o Senhor está dizendo aqui. Nós devemos fugir da influência e da manifestação das coisas do diabo em nossa vida. E
E por isso devemos fugir também das mentiras do maligno. E, portanto, a palavra de Deus, ela é uma fonte maravilhosa e poderosa para impedir que as mentiras do diabo encontrem lugar no nosso coração. E hoje eu queria falar sobre uma verdade que muitas vezes é incutida em nós como mentira e que está lá em 2 Timóteo, em 2 Timóteo, deixa eu ver aqui que eu anotei, em 1 Timóteo, melhor, ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ele diz, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por que eu digo que isso é uma verdade que se transformou no coração do povo de Deus numa mentira? Esta semana, no WhatsApp, eu recebi uma mensagem, dos grupos nos quais a gente está inserido, e esta mensagem dizia que, infelizmente, o povo evangélico deixou de votar em candidatos evangélicos, segundo a visão dele, que trazem uma visão judaico-cristã de sociedade e de mundo, e permitiram com isso que candidatos de esquerda viessem a avançar e tomar espaços que deveriam ser espaços do povo evangélico na política, Ele chega a dizer, inclusive na sua palavra, que com isso os candidatos de esquerda vão introduzir a destruição dos valores da nossa sociedade, valores judaico-cristãos de séculos que foram colocados sobre nós, e vão introduzir um comunismo ateísta e prejudicar assim a nossa sociedade. E com isso, com esse tipo de fala, induzir aquelas pessoas que ouvem e que veem esse tipo de argumentação, induzir a nós, e veja, eu estou dizendo isso é uma mentira, nos induzir a pensarmos que por meio dos nossos governantes, que nós elegemos, a verdade de Deus, ou o ambiente cristão, um ambiente adequado para a nossa vida e a educação de nossos filhos vai ser instalado. Ou seja, estão dizendo que depende das pessoas que nós colocarmos lá, que nós teremos vida boa ou não. Nós devemos escolher um bom governante e nos afastarmos dos maus governantes. E este recado deste irmão no grupo dizia que o bom governante é o de direita, assim chamado defensor da sociedade judaico-cristã, e o mau governante é o de esquerda, que nos vai afastar desses valores que nós temos vivido ao longo destes anos todos em nossa sociedade. O pastor está dizendo para mim, que estou lhe ouvindo e vendo, que isto é uma mentira? Sim, isto é uma mentira. Ah, mas então o pastor não é de direita, o pastor é de esquerda. E eu queria dizer para você, querido irmão, eu não sou de direita realmente, você tem toda a razão. Eu também não sou de esquerda. E queria dizer que também não sou de baixo. Eu sou de cima. Nem de direita nem de esquerda, muito menos de baixo. Eu sou de cima. E esta palavra que acabei de ler para você, que você ouviu, diz que é a oração da igreja, é o poder
que a igreja tem de intervir por meio da oração, que vai produzir condições de vida digna, adequada para nós. Quando ele diz para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por que eu digo isso, irmão? Porque nós deveríamos perguntar quais são, então, os valores desta sociedade judaico-cristã que nós vivemos. E esta sociedade é marcada, a nossa sociedade, assim chamada judaico-cristã, assim como a sociedade comunista, ela é marcada fortemente pela corrupção, pela mentira, pelo interesse próprio, pela vantagem pessoal, pela imposição dos seus grupos políticos e das suas vontades políticas. Nós não vimos ainda no Brasil, na sua história recente, governantes que tenham realmente investido seu tempo e sua vida para que tenhamos uma vida tranquila, mansa, piedosa e com respeito. Nem mesmo o nosso presidente, Jair Bolsonaro, caminha nesta direção. Mas por que o pastor está dizendo, pastor votou no Haddad para presidente? Não, eu votei no Jair Bolsonaro também. E desejo muito que ele acerte, que ele seja bem sucedido. E eu diria a mesma coisa que se fosse o Haddad, porque os valores que nos mantêm em nossa vida, em nossa sociedade, são aqueles que nós conquistamos na presença de Deus. Se perguntar para um chinês, e este governo faz forte oposição ao regime chinês, se nós perguntarmos aos crentes chineses se eles têm uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, eles vão dizer que sim. Eles têm vivido isso. Mas por que o pastor diz isso? Eu digo porque, embora nosso governo e pessoas tenham incutido esta mentira que nós devemos odiar e desprezar o povo chinês, eu queria dizer a você e lembrar a você que a maior igreja evangélica que existe no mundo é a igreja chinesa. A igreja chinesa se atribui que ela tenha aproximadamente 400 milhões de cristãos verdadeiros, e a maioria deles vivendo na clandestinidade, a maioria deles vivendo religiosamente perseguidos pelo governo. Ora, é a maior igreja do mundo, ela supera a igreja evangélica americana, a igreja evangélica brasileira, e ela supera a igreja evangélica coreana, lugares onde nós dizemos que estão vivendo avivamentos e despertamentos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se você conhecer um chinês crente verdadeiro, você vai ver o quanto ele ora pelo seu governo, o quanto ele ora pela sua nação, o quanto ele clama pelo sucesso da sua nação e pelo sucesso do evangelho na sua nação. E não é de admirar, talvez que daqui a alguns anos a China possa vir até mesmo a superar os Estados Unidos. E você diga assim, é porque o comunismo está tomando conta do mundo. Será, irmão? Será que não é pela intercessão da igreja chinesa, que ora tanto pelos seus governantes, para terem vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito? Toda piedade e respeito, coisa que nós necessitamos em todos os nossos governos. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Para depreciar o governo Bolsonaro, ou para dizer que eu sou partidário deste ou daquele governo? De maneira nenhuma, irmão. Eu só estou dizendo que nós corremos o risco, como o povo do Senhor, de estarmos sendo enganados pelo Evangelho, de acharmos que se colocarmos determinadas pessoas nessa ou naquela função, ou como prefeito, ou como vereador, ou como presidente, ou como governante, então teremos vida mansa, boa e tranquila, dependendo do sujeito que a gente põe lá. Isto não é verdade. Isto é uma mentira do diabo, uma mentira vergonhosa do maligno. A Bíblia diz que nós alcançamos esse sucesso por meio da vida intercessória. Ele diz que nós devemos
a Deus súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Por quem? Por todos os homens, em primeiro lugar. Ele diz, antes de tudo, devemos orar muito pelo povo chinês. Devemos orar muito por todos os povos não alcançados. Devemos orar muito pelos povos não alcançados. No Brasil, na América Central, na América do Norte. A Bíblia manda que nós intercedamos e oremos e intercedamos fortemente por todos os homens. Nós não devemos escolher pessoas por quem interceder, mas orarmos e intercedermos por aquelas pessoas, como eu já disse anteriormente, que estão próximas de nós e que Deus chama para nós intercedermos. Nós devemos interceder por nações, para que sejam salvas, para que sejam bem-sucedidas. Nós devemos interceder por governos em nosso país, para que sejam bem-sucedidos. Sim, você deve orar pelo presidente Bolsonaro. Eu oro pelo presidente Bolsonaro constantemente. E se fosse um outro governante assim chamado de esquerda, oraria da mesma maneira. Oraria intensamente, né? Fortemente pela vida dele. Ore pelo presidente chinês, pelo Xi Jinping. Ore pelo Biden, que acabou de ser eleito nos Estados Unidos. Ore pelos governantes, sejam eles de direita ou de esquerda. Deus está dizendo que é para orarmos por eles, para que tenhamos vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Não está nas mãos do governante fazer um bom governo. Não está nas mãos dos homens realizarem o que Deus quer que eles realizem. Está nas mãos da igreja. Está nas mãos do povo do Senhor. Faça mais orações e intercessões na sua igreja local, pelos nossos governantes. Apresente o nome deles. Ensine, querido irmão, o seu povo a honrar as autoridades, sejam elas de esquerda ou de direita. E quando a gente ora por elas com reverência, com respeito, com zelo, nós estamos demonstrando respeito à autoridade, né? Nós não devemos nos dirigir às nossas autoridades de maneira desrespeitosa, sejam elas de direita ou de esquerda. Se elas exercem autoridade, devem ser respeitadas. Os apóstolos ensinam que quando Gabriel disputava o corpo do Moisés, ele não zombou e não falou desrespeitosamente com o diabo, né? Porque ele sabia que tinha autoridade. Devemos fazer isso, irmãos. Nós geramos no nosso povo essa polarização que surgiu na sociedade brasileira. Nós não podemos participar dessa polarização. Nós fomos chamados para sermos reconciliadores. O seu papel, o meu papel é sermos reconciliadores. É chamar para a mesa da oração. Seja quem está à direita ou à esquerda. Seja lá quem for. O Senhor disse que eu e você somos chamados, junto com nossas igrejas, junto com o povo, a orarmos por todos os homens, a orarmos pelos nossos governantes e por todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade. E quando nós fizermos isso, profundamente, autenticamente, fortemente, alegremente, amorosamente, Deus fará coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu queria dizer que eu desejo muito, muito, muito ver todas as nações do mundo dobradas aos pés do Senhor Jesus. E queria dizer a você que, ironicamente, para aqueles que pensam de maneira polarizada, direita e esquerda, eu queria dizer que, ironicamente, a maior igreja do mundo está no espaço assim chamado de esquerda. E que Deus nos abra os olhos, que nos tire esta cegueira, que nos liberte desta mentira do maligno e nos dê a verdadeira compreensão de que a nossa vida, ela vai ser piedosa, cheia de respeito, tranquila e mansa, quando nós entendermos
que o povo do Senhor, o povo crente, o povo verdadeiramente crente, foi chamado a amar os que estão à direita e à esquerda, a honrar os que estão à direita e à esquerda, a orar pelos que estão à direita e à esquerda, a interceder por aqueles que estão no campo que estiverem. E o povo de Deus está sendo chamado a entender que o sucesso de uma nação não depende dos homens que são postos lá unicamente, mas dependem basicamente, fundamentalmente, de um povo crente que compreende essas coisas e age de maneira obediente à palavra de Deus. Antes de tudo, querido irmão, quero dizer a você, ore por todos os homens. Ore por todos os governantes de todos os países. E se você tem ressalvas, você tem algumas dificuldades de compreender essas verdades que acabei de lhe dizer, ore fortemente por aqueles governantes que você acha que não deveria orar. Ore por aqueles governantes que você acha que deveria lançá-los ao inferno. Porque o desejo de Deus é salvá-los. O desejo de Deus é que através da vida deles, você seja também um homem ou uma mulher abençoado por meio das orações. O nosso ambiente espiritual, ele é produzido por Deus quando nós oramos, intercedemos, clamamos e damos graças, irmãos, pelos governantes que temos, pelos aqueles que estão com autoridade sobre nós, por aqueles que exercem o poder em nome do Senhor, como diz em Romanos, no capítulo 13. Ele diz que toda autoridade foi instituída por Deus e merece respeito, e deve ser tratada como tal, ainda que do nosso ponto de vista seja indigna, corrupta e incorreta. Deve ser tratada como tal, porque o Senhor os investiu de autoridade. Não devem ser ridicularizados nem zombados, mas devem ser intercedidos fortemente a Deus, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas, e nós sejamos uma nação de um povo que pode pregar o Evangelho a todas as nações, seja com liberdade, como no Brasil e outros países ocidentais, ou seja, sem liberdade, como em nações comunistas, onde o Evangelho também tem crescido fortemente, e como eu disse antes, mais do que aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, e o Senhor produza bênção na vida das nações por meio da intercessão, da oração, do clamor fervoroso do seu povo. Que sejamos como aqueles homens do Velho Testamento que serviam aos seus líderes de maneira honrosa, até os que eram escravos na Babilônia, escravos nos países estrangeiros, como Esdras e Neemias, que, embora escravos de seus senhores persas e babilônios, os serviram com honra, os serviram com zelo e oravam por eles. E Deus os abençoou grandemente. Assim nós também seremos ricamente abençoados no nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelas nossas autoridades. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero interceder por todos os governantes mundiais. Eu rogo pelo presidente Biden, que foi eleito nos Estados Unidos. Eu rogo pelo presidente Bolsonaro, que é o nosso presidente, e pedimos que ele seja bem-sucedido no seu governo, que ele alcance o favor do Senhor e tenha graça da parte do Senhor para governar esta grande nação e governá-la com sabedoria, para que o teu nome seja glorificado em nós. E rogamos, Senhor Deus, que através do governo dele, o povo brasileiro seja abençoado. E pedimos a Deus que tu tires do coração do presidente Bolsonaro esse espírito de polarização. Dê a ele a capacidade, Senhor, de governar para toda a nação. E que todo brasileiro seja reconciliado por meio do governo dele. Pedimos, ó Pai, que a igreja cresça debaixo do governo do presidente Bolsonaro. Que o Senhor dê à igreja autoridade e graça para ela evangelizar, multiplicar-se. E pedimos a Deus que a igreja brasileira não se corrompa
não seja enganada e não venha participar da mentira, Senhor Deus, que muitas vezes ela cresce e se multiplica na vida política, Senhor, corrupta, de muitos países e também do nosso, infelizmente. Por isso nós pedimos que o Senhor repreenda os que roubam, repreenda os que enganam, repreenda, Senhor, os que prejudicam esta nação. E que o Senhor os tire, Senhor Deus, e dê a eles sabedoria e graça, e que o poder do Senhor opere para produzir mudanças em nossas nações. Pedimos também, Senhor, de maneira simbólica e especial, também pela nação chinesa, que é vista com maus olhos por boa parte, Senhor Deus, do povo evangélico brasileiro, e nós queremos pedir que o Senhor abençoe aquela nação. Ela tem sido fortemente abençoada pela oração da igreja chinesa. Hoje, Pai, a igreja chinesa é a maior do mundo e o Senhor está lá. O Senhor está operando grandemente, fortemente naquela igreja. O Espírito Santo está passando uma onda de avivamento pela China e nós nos alegramos com isso grandemente. E pedimos que o Senhor fortaleça o povo chinês e dê graça ao governo chinês, para que dê liberdade ao povo evangélico chinês, Senhor, de pregar o evangelho mais intensamente. E agradecemos também, ó Pai, que a China é o nosso maior parceiro econômico. Ela tem abençoado o Brasil. A gente tem entendido, Senhor, que 30% do produto interno bruto brasileiro tem sido trazido pelas importações da China. Nós nos alegramos, ó Deus, que este país tem nos enriquecido para o louvor da Tua glória. Dá-nos, Senhor, uma visão clara, aberta, de como nós podemos alcançar as nações para o Senhor Jesus. Envia mais missionários, Senhor Deus, para a China. Envia missionários chineses por todo o mundo, Senhor, para que aprendamos com eles, esse zelo que eles têm, Senhor, como nação cristã, como povo cristão no meio da nação chinesa. Nós agradecemos que a igreja no Brasil e no mundo, Senhor, tem crescido. Também te louvamos e te damos graças pelos apertos, pelas necessidades e dificuldades que eventualmente vivemos em nossos países, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bênção. Bendito seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ensine a interceder pelas nossas autoridades. Agora, nas nossas eleições, intercedemos pelos prefeitos que foram eleitos, pelos vereadores, e pedimos a Deus que o Espírito do Senhor venha sobre eles, para que eles governem de tal maneira que tenhamos uma vida mansa e tranquila e sejamos capazes de viver com piedade e respeito no meio do governo de cada um deles. Naqueles estados, Senhor, onde teremos ainda segundo turno, pedimos a bênção e a graça do Senhor, para que os eleitos também estejam debaixo da Tua autoridade e da Tua direção por meio da oração da igreja. Pai, nós exerceremos essa nossa autoridade por meio da intercessão, da oração, da súplica e das ações de graça em favor de todos eles. Dá-nos essa compreensão, Senhor, e se em alguma coisa algum irmão ainda não entender isto, eu peço que o Senhor mesmo os esclareçam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, muito obrigado por estar conosco hoje. Deus abençoe você, cresça na graça e no amor do Senhor Jesus. Que você viva cheio do Espírito Santo e as multidões sejam abençoadas por sua vida. Fique em paz. Tchau, tchau. Um beijo no coração.